Bom, se você é empresário, você acho que vai lembrar de alguma situação dessa que eu vou citar. Você já contratou alguma vez alguém e na primeira conversa ali a pessoa, nossa, fantástica. Aí passa 2, 3 meses, ela começa a encontrar uma série de dificuldades. Aí você fala assim, não, achei que essa era a salvação dos meus problemas. Só que não. Pois é, beleza. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Isso é normal que aconteça. Agora, o que eu te quero convidar aqui é o seguinte, se você é empresário, você contratou essa pessoa, se você não tem habilidades de desenvolver essa pessoa, às vezes o problema pode estar em você. Vou explicar por quê. Quando eu comecei a estudar PNL, que é programação neurolinguística, como que a gente programa o cérebro? Como que eu consigo programar alguém ou me programar? Parece assim que não é possível, né? Até faço a pergunta, vocês acreditam que a gente consegue reprogramar a nossa cabeça ou reprogramar os outros? É uma dúvida, né? Que tem pessoas que falam que não, e eu acho que essa pessoa está certa, e tem pessoa que fala sim, e essa pessoa também está certa. Bom, e a gente consegue às vezes programar a pessoa errada? É isso que eu quero convidar você a pensar. O que acontecia comigo? Eu contratava um colaborador para determinada função. Vou dar um exemplo do estoque. E quando eu contratava ele, eu começava a falar todos os problemas que eu tinha lá e falava que aquilo era difícil de resolver. E ainda colocava um setor contra o outro sem eu perceber. Quando eu fui estudar PNL, eu descobri que eu estava fazendo filtros. Eu estava colocando filtros nas pessoas de forma errada. Eu estava colocando meu ponto de vista com as minhas dificuldades e até limitações, já limitando aquela pessoa. Então o que acontecia? Eu entendi depois que eu contratava essa pessoa e demitia quase que no mesmo dia. Por quê? Eu colocava a pessoa lá, explicava para ela tudo, né, o que eu não queria, todas as dificuldades, falava que era difícil e lá na frente eu ouvia as mesmas coisas que eu falei vindo dele. Então, quer dizer, eu fechei o ponto de vista daquela pessoa no foco do meu ponto de vista. Vamos pensar isso na prática? Se eu sei de algum desafio, eu tenho que entender se eu acho aquilo difícil de resolver, se é o meu ponto de vista ou o ponto de vista de todas as pessoas. Às vezes eu tenho muita dificuldade para resolver uma coisa que a outra pessoa vai ter muita facilidade. Então já começa daí. Aí quando eu contrato uma pessoa agora, eu falo o seguinte, eu falo o que eu espero daquele setor, quais são os valores, o que eu preciso que seja resolvido. E deixo que a pessoa perceba os pontos de desafios que tem ali e que ela venha com soluções. E toda vez que ela vem com um problema, eu pergunto, e aí, o que você acha que pode ser feito para resolver? Você tem 3 sugestões de solução para esse problema? Então isso aí me ajudou demais. Por quê? Porque eu comecei a ver a criatividade das pessoas e que elas têm muito mais facilidade para resolver os problemas do que eu naquelas áreas. E eu fazia totalmente o contrário, eu colocava dificuldade nas pessoas, por isso que eu brinco que eu contratava e demitia no mesmo dia. Eu colocava os filtros errados. Hoje em dia eu fico pensando, peraí, isso é uma limitação minha? Isso é uma coisa importante para mim compartilhar? Como que eu devo abordar isso com a pessoa? Então, assim, o que eu vejo hoje que é muito importante de deixar claro no início da contratação, e eu faço muito isso, é deixar claro meus valores, o que eu espero, o que eu quero como que ele se comporte dentro da empresa, que ele respeite os outros colaboradores, que ele respeite os clientes. Eu faço questão de deixar claro os meus valores. E aí o restante a gente vai ajeitando, a gente vai ajustando, né? Porque a pessoa sabendo como que eu penso, o que eu valorizo, ele também vai ter facilidade de lidar ali dentro da empresa. Então, eu quero te convidar a pensar, será que já aconteceu com você, de você contratar uma pessoa e já começar a falar de todos os problemas da empresa, de tudo que acontece, problema de cada setor, problema de cada um, e aí essa pessoa começa a ficar desmotivada, e daí a pouco dá tudo errado, né? E aí eu te pergunto também, será que você, pelo tempo de empresa, porque assim, na verdade, no início a gente tem muito ânimo, muita esperança e talvez até ilusão. A gente acha que as coisas vão ser fáceis. E com o passar do tempo, as coisas começam a ser talvez mais complicado e desafiador do que a gente imagina. Bom, então, quando eu falei de PNL, de programação neurolinguística, será que eu consigo, então, falar de uma forma com que eu coloque menos limite para aquele colaborador? Será que eu consigo falar de uma forma que eu vou conseguir entusiasmar mais, motivar mais, que eu vou trazer mais criatividade para aquela pessoa? Bom, eu sempre tinha foco no problema. E quando eu estudei PNL, a coisa que transformou minha vida na PNL foram várias coisas, mas a que eu acho que foi mais marcante é porque a PNL me trouxe a possibilidade de ter autoconhecimento. Autoconhecimento é simplesmente a gente saber o que a gente faz e que a gente não percebe. E o que eu percebi que doeu e ao mesmo tempo foi um portal
de crescimento na minha vida? Eu entendi que eu era muito pessimista, eu era muito focado no problema. Então vamos pegar uma coisa prática. Se eu precisasse de resolver um problema, vamos supor que esse mouse aqui, ó, quebrou, certo? Eu preciso de outro. Aí a pessoa vem e dá uma sugestão de consertar. Aí eu vinha e falava, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu trazia 3 novos problemas para aquele mesmo problema que já existia. Para a solução do que os colaboradores traziam para mim, eu trazia problemas que podiam acontecer depois. Bom, isso, depois que eu entendi que eu tinha foco no problema e eu era muito pessimista, eu comecei a inverter. Então, se a pessoa chega com um problema, eu falo assim, não, beleza, e aí? Você tem 3 sugestões de solução deste problema? E por mais que eu imagine que talvez alguma solução não dê certo e tudo, esse colaborador passa a ter uma criatividade muito grande, porque eu instiguei ele a trazer 3 soluções. E desta forma, a gente cria uma cultura de proatividade dentro da empresa. E o contrário, eu fazia o quê? Uma cultura de procrastinação, uma cultura de pessoas sem autonomia. Porque quando a pessoa chegava entusiasmada com a solução e eu passava 3 problemas que podia acontecer, isso de forma até inconsciente, né? Eu não tinha noção do que eu fazia. Eu ia desmotivando as pessoas. Chegava um determinado momento, eles não queriam mais trazer soluções. Por quê? Porque eu não ia aceitar, porque não ia dar certo, porque eu ia ver um tanto de problema. E às vezes a gente entra vendo tantos problemas dentro de tantos problemas que drena uma energia da gente, né? E eu comecei a observar o processo contrário disso, que é de dar corda, de pedir o pessoal que cria soluções, e o negócio começou a dar muito certo. E aí mudou totalmente o jogo, tá? Isso é uma pequena demonstração de como a PNL pode mudar a forma que a gente lida com os colaboradores, que a gente lidera e que a gente tem resultado. Hoje, por exemplo, é da minha personalidade, né? Eu sou tipo 6. Tipo 6 vê muitos problemas nas coisas, né? Nós vamos falar depois mais sobre enneagrama. Isso me trouxe uma possibilidade de crescimento muito grande, de desenvolvimento pessoal. Por quê? Eu me pego várias vezes caindo no mesmo problema, intensificando os problemas, ali vendo mais problemas do que existem, colocando mais dificuldades do que existem. Então isso acontece. Só que agora eu tendo consciência da minha personalidade, o que eu começo a fazer? Eu começo a me questionar. Olha, nossa, eu estou fazendo isso de novo? Será que isso realmente é tão complicado assim? Será que pode ser mais simples? E aí quando eu peço ajuda, eu ouço mais as pessoas, porque eu vejo que, sabe como que acontece na vida da gente? Na vida da gente, a gente às vezes tem que arriscar e confiar nas pessoas. E uma vez que você confiar e der certo, você acaba confiando de novo e arriscando de novo. Então a gente começa a criar uma relação de confiança. Vamos lembrar de um médico? Se você vai no médico e ele resolve o seu problema, a próxima vez você vai querer ir lá. Se alguém no seu ciclo de convivência tiver algum problema, você vai indicar aquele médico. A mesma coisa com o mecânico, a mesma coisa com quem conserta computador, com qualquer pessoa que você precise de forma técnica. Isso acontece também com os nossos colaboradores. Uma vez que você confiou nele, e ele resolveu e deu certo, superou sua expectativa, você vai confiar de novo e aí começa a criar uma relação de confiança e as coisas começam a desenvolver de forma muito rápida. Então, acredito que, às vezes, se você está tendo dificuldade de desenvolver pessoas, muitas das vezes falta ferramentas, como você entender a personalidade dele, como você entender as suas limitações, que talvez são muito grandes e você não consegue enxergar isso. É normal que isso aconteça. Ou talvez você não sabe a melhor maneira de conduzir aquela situação. Agora, uma vez que aconteceu que você colocou um filtro errado quando o assunto é PNL, você tira esse filtro, é uma coisa complicada, né? Não tem como você deixar de ver uma coisa que você já viu. Então, às vezes um filtro mal instalado, ele vai custar caro para você. Pode custar inclusive aquela contratação. Uma pessoa que poderia ser fantástica ali naquele setor, que podia ter altíssima performance, às vezes, a partir daquele momento, ela vai ter dificuldade de ter a sua alta performance. Vou te falar uma coisa com certeza. Se a gente perguntar aos empresários, a maioria fala que o que mais quer é vender mais. E vender mais, muitas das vezes, falta quebrar crenças limitantes. Ver mais possibilidades onde nós estamos vendo dificuldades. A maioria dos empresários, e eu te falo que eu também, sempre fica achando que o problema de vender mais é porque o nosso preço está caro. E eu vou te falar, é a maioria dos clientes que estão sensíveis a preço. Tem uma grande parcela. Mas tem uma grande parcela de clientes que estão sensíveis à qualidade do produto,
a qualidade do atendimento, a garantia, a atenção que você dá para ele. E isso aí normalmente são fatores de decisão maior do que preço, entendeu? Então acaba que muitas das vezes a crença limitante de que o problema é preço, problema é preço, acaba que você não consegue ver possibilidades de agregar mais valor ao seu negócio, de agregar mais valor às suas negociações, ao seu serviço. E com certeza eu te convido a pensar, será que você só tem todas as suas balizas para decisões focadas no preço? Será que você também tem uma parcela ali que você olha em qualidade? Bom, isso aqui é uma provocação, vai ser tema de outro vídeo, a gente falar sobre a percepção de valor com o cliente, mas aqui eu quero trazer atenção para vocês, resumir da seguinte forma: será que eu contrato a pessoa e eu coloco filtros errados e esses filtros depois fazem com que essa pessoa tenha limitações que eu mesmo instalei? E qual seria o processo contrário disso? Como será que eu empodero esse colaborador? Como será que eu trago ele para mais recursos? Como que eu faço com que ele tenha mais desempenho? Como que eu faço com que esse colaborador fique mais motivado? Muitas pessoas falam que não tem como motivar as pessoas, mas desmotivar as pessoas é muito fácil. Motivar realmente é meio complicado. A motivação às vezes é muito nata de cada um, né? E é claro que quando a pessoa está conectada com um propósito, vai ser tema de outros vídeos também. Quando a pessoa está conectada com um propósito, ela tem uma motivação muito elevada. Mas o que eu quero trazer aqui para você é: qual será o erro que você está cometendo nestas contratações de pessoas que são muito boas de serviço naquilo que você contratou, mas não deu certo? Será que você errou? Onde será que foi o erro? Tá, eu quero saber a sua opinião, compartilha aqui no vídeo se faz sentido, o que fez sentido, o que não fez, e o que você quer que eu abordo mais sobre esse tipo de conteúdo. Como que você acha que a PNL pode te ajudar mais aí a desenvolver colaboradores? E eu vou te falar um negócio, a PNL ajuda demais o autodesenvolvimento. Eu utilizo demais para mim mesmo. E quanto mais eu utilizo em mim, mais eu tenho resultado e eu consigo ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Então, quero te convidar, por curiosidade, pesquisa sobre PNL, como que isso pode fazer com que a sua empresa tenha muito mais resultado. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Se fez sentido para vocês, compartilhe com quem você acredita que esse conteúdo aí pode fazer sentido, que pode ajudar essa pessoa. Deixa um joinha aqui se fez sentido para vocês também. Isso me ajuda bastante aqui a crescer aqui no canal aqui. Tá? E se inscreva no canal, porque sempre eu vou estar postando vídeos e você vai estar vendo aqui as novidades, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.